Estamos ao vivo, mais uma live aqui. Hoje com um tema muito especial. Vamos falar aí da família real até a família atual. Estamos falando de nossas origens. E hoje temos uma convidada hiper especial, Tiziana Amaral. Enquanto ela entra, o pessoal vai entrando aí também. Esse é um momento que Deus nos conecta aqui para conversar, bater um papo aqui sobre família. A querida Tiziana já está online aqui. Seja bem-vinda, Josi Arruda, querida. Como é bom ter vocês aqui. Já te chamo aqui, Tiziana. O pessoal ia entrando aqui. Hoje com um tema muito especial, né? Vamos falar sobre família. A família real, a família atual, né? É algo que Deus tem mostrado, né? Cada dia a distorção. Eu falo, Deus tem mostrado porque a gente vê com os nossos olhos, né? A distorção da família, a inversão de papéis, que de certa forma é um caos, né? É uma contenda, é algo que distorce aí aquilo que viemos fazer, né? De um propósito familiar. E hoje vamos falar aqui, vamos bater um papo das nossas origens, né? A realeza, o que deveria ser realidade, o que deve ser realidade, vem dele. Então, da real e da atual. Parece que a atual está precisando de dar uma atualizada, né? Tiziana, eu tô aprendendo a convidar aqui ainda, tá? Grande Everton, seja bem-vindo, Lidão. Aqui tem de Natália. Deixa eu ver aqui, acho que agora eu achei aqui. Te convidei, Tiziana. Olá, E aí? boa noite. Toque, toque, toque. Pode Toque, entrar? toque, toque. Pode entrar. Toque, toque, toque. A casa é sua, né? Eita, Seja muito bom de bem-vinda. novo. Seja bem-vinda, Tiziana. É uma satisfação estar aqui nessa live contigo. E dessa vez eu abri aqui no meu Instagram e eu ia te apresentar, mas agora eu gostaria de pedir a Tiziana para se apresentar aí, né? Tem pessoas que ainda não a conhecem e como a gente fala de família, né? Nada melhor do que ter pessoas que almejam viver uma família diante da vontade do Pai, né? Então fique à vontade, querido. Obrigada, Rodrigo, pelo convite de estar aqui de novo, trocando experiências, né? E levando experiências também, né, para quem está nos assistindo. Aí a Lu tá aí, saudade, muito tempo que falem. Luciana Mara, Samanta, bem-vindo aí a todos. Então, falando de família, falo de você, né, Rodrigo? Irmão, né? O irmão, né, o irmão não é de sangue, mas é aquele que a gente considera, né, em Cristo. E quem sabe, né, outros sonhos aí, né, que a gente deixa o tempo aí mostrar, né? Eu e Everton temos um carinho muito grande por você sabe disso, é um irmão nosso. E estamos aí para somar, para agregar todo esse conhecimento que você já tem buscado e para edificar a vida de outras famílias também, não é? Bom, eu sou filha amada, esse é o meu papel mais importante. Filha amada de Deus e me sinto muito amada. Sou filha, sou esposa,
que sou serva do Deus maravilhoso aí que nos guia, né? E onde vem toda a nossa origem, né? Quando a gente fala de família, a primeira origem, ela tá lá em Gênesis. Gênesis 1:26, né? Façamos o homem à imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança. Então, nós somos imagem dele. E quando ele fala somos, já existia, né, essa trindade desde a eternidade. E aqui nós vamos ser reflexo dele com as nossas famílias, não é? Excelente. Aí, Tiziana, grande amiga. Esse casal que eu amo tanto. Eu me sinto conectado como irmãos realmente da família real de vocês. Amo muito a vida de vocês. E eu vejo que aqui tem pessoas que são teus seguidores que estão aqui, né? Eu me apresento aqui como membro da família real, aquela que é do Papai do Céu, e também que escolhi representar ele aqui, como profeticamente pai, profeticamente esposa, e me inclino, né, para a constituição familiar, mas buscando sempre os princípios e um direcionamento para a geração de valores conforme Ele quer que geremos aqui nessa terra, né? Honrando pai e mãe, honrando a família que nos projetou, que nos criou, honrando a família que nós constituímos e também aquela que nós projetamos, né? E é algo que sempre queimou no meu coração, né? Sobre família e quando a gente lidar com situações adversas, né? Não só a nossa família, mas a gente vê esse caos familiar, que é essa grande quantidade de famílias sendo corrompidas e quebradas, né? Eu falo a separação, ou a dificuldade gigantesca de acessar um casamento, ou até mesmo dentro de um casamento, há algumas dificuldades com a multiplicação. E a gente consegue olhar para o projeto que ele fez, como você diz lá em Gênesis, né? Tem um projeto e esse projeto foi elaborado para ser executado. E muitas vezes deparamos com situações adversas nesse mundo atual que tem um propósito contrário, que faz com que haja uma distorção e uma desconexão da família real, né? E às vezes, até mesmo, a gente fala assim, às vezes a gente quer jogar isso para fora, né? Mas isso acontece dentro da nossa própria casa, diante dos nossos irmãos, pais. A gente é fruto, né, de uma semente do passado. E quando a gente para analisar e ver o que tem acontecido nesse mundo, diante dos princípios gerados e revelados aos pequenos, o que eles estão recebendo e quais serão os frutos, né? Eu entendo que nós hoje somos frutos do quê? Das sementes do passado, da geração que passou. E olhando para essa geração atual, chamada geração Nutella, elas são frutos das sementes que talvez era da nossa geração ou geração um pouco antes. Então, o que nos faz despertar para gerar bons frutos, que esses frutos têm sementes, né? Eu falo, semear boas sementes para que se tenham melhores frutos numa próxima geração. E é uma escolha. Essa escolha, ela vem de uma decisão. Decisão de mudar a rota. E algo que queima no meu coração, e eu vejo que queima no teu coração também, Tiziana, e de algumas pessoas que estão aqui, o que fazer para mudar essa história? Às vezes a gente acha, o mundo está acabando, vai de mal a pior, mas será mesmo que não podemos cuidar daqueles que estão a vir abaixo de nós, eu falo na próxima geração? Talvez não conseguimos mudar as pessoas, de fato não é da nossa conta. Nós somos chamados para ser semeadores.
E semear, a gente vai semear em corações, em terreno, né? Então, semear vem de ensinar, vem de instruir aquele que está de coração aberto. E como a gente pode ver que é mais difícil ensinar aqueles que estão mais maduros, a gente vê que o problema existe diante da semente, então eu preciso de quê? Quais os que estão prontos a receber? Nós olhamos para as crianças, para aqueles que estão a vir. E tem aqueles que, mesmo maduros, vão ativar, vão receber. Então, se a gente busca semear coisas boas e não aceitar as coisas que estão vindo de outras pessoas, ou seja, até mesmo a gente fala assim, abrir uma live e falar sobre família, talvez não existam tantas pessoas falando disso. E quando a gente não fala aquilo que nosso coração arde, se é uma coisa boa, nós estamos permitindo que gerações recebam outras sementes que talvez não sejam tão interessantes, que não vão gerar frutos que fazem sentido dentro de um propósito chamado aqui nessa terra, que fala de família. É como agir com uma covardia ou algo que a gente fica se sentindo talvez acovardado por não abrir a nossa boca. E nisso a gente aborta famílias. E algo que queima no meu coração é buscar, ativar pessoas para constituir a família, para não desistir da família, para não desistir daquilo que nós somos chamados. Se lá na palavra fala, lá em Gênesis, fala que para a gente multiplicar, encher essa terra, a multiplicação ela não é só em número, mas ela é em sabedoria, ela é em instrução. Onde fala que os filhos são a herança do Senhor, né? Então os filhos precisam ser instruídos. E há um desejo que as famílias sejam instruídas para instruir os filhos. É preciso abrir a boca, é preciso trocar essa ideia, é preciso haver esse movimento, onde existe uma raiz, existe um projeto. Esse projeto eu preciso de me inclinar. E se existe, de fato, 3 famílias que nós somos, ou seja, existe a família a qual nós nascemos, a família dos nossos pais, é aquela que a gente constitui, e tem aquela que nós projetamos, que é a instrução que nós damos aos nossos filhos. E esses filhos nem sempre são aqueles que nasceram de nós, nosso sangue, filhos biológicos. Também são filhos espirituais, filhos a qual recebem instrução. Então, a herança do Senhor são os filhos. E o que a gente está semeando para que a próxima geração honre aquele que nos criou? Primeiro temos que honrar, né? E assim há uma distorção, né? E agora eu quero dizer que é uma 4ª família, né? Na verdade é a primeira de todas, a família real. E a família real ela é constituída, né? Por Deus Pai, Deus Filho, né? Jesus, Deus Espírito Santo. Nós falamos de uma trindade, né? Uma tríade. E essa trindade, Luciana, eu queria te perguntar a sua visão, de forma sucinta, né? O que representa, né? Essa família real diante da família atual. A família atual é aquela que é a nossa aqui, né? Pai, mãe e filho. Então, você comentou aí, Rodrigo, essa parte, né, de educação e o quanto seria mais fácil, né, se as pessoas se rendessem a esse projeto original. Porque ele é só aceitar, esse projeto está pronto. É cada um entender o seu papel, aquilo que Deus já colocou em cada um de nós, para a gente executar os nossos papéis, né, de importância, para a gente ocupar o papel de maior relevância, que é o quê? Principalmente na família. A trindade, a gente fala que a família ela é a trindade na Terra. A trindade celestial é o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. E na Terra, quem seria? Né? O marido, a mulher, né? Filhos. Então,
o que é com muito temor mesmo, sabe, que eu falo em relação à família, porque é o que Deus mais ama. Ele quer a construção, né, dessas famílias, não é à toa que, né, no primeiro capítulo da Bíblia fala, né, isso, da nossa origem, sobre o nosso propósito, né, em relação à multiplicação, a filhos, à geração e assumindo quem nós somos. E hoje a gente vê muita coisa distorcida, né, sem julgamentos, a gente não está aqui para apontar o que a sociedade tem vivido, mas é de uma forma chamar a atenção das pessoas para que as coisas voltem a funcionar como era. Né? A cultura hoje, né, a mídia, ela veio de movimentos, né, anteriores, movimentos feministas, distorcendo as famílias, né, distorcendo o papel do pai, distorcendo a função da mãe. A mulher ela tem um estado de presença nato, onde ela precisa apenas existir. E quando eu falo isso, não quer dizer que a mulher ela não possa sair para trabalhar, ela pode sim, mas que ela não perca o seu coração. Porque ela pode ir para fora, pode conquistar o mundo, mas se ela não tiver sabedoria para voltar para dentro desse lar e administrar a sua geração, ela vai ficar com um vazio enorme. E da mesma maneira o homem, se ele tiver nesse papel funcional, porque o homem, qual é o papel dele? Provedor, protetor desse lar, cuidar dessa família, proteger essa casa. Né? A gente fala aí dos hormônios, né, masculinos. O homem, ele tem anatomia diferente da mulher. A mulher mais curvilínea, né, mais delicado. O homem mais forte para executar as coisas de ir para a vida mesmo, né? Obviamente a caça. Ele literalmente é um provedor que vai à caça para trazer a comida, né? Vamos falar assim, para dentro do seu lar. Como eu disse, não é que a mulher não possa ir, mas ela tem o papel de acolher, né, de nutrir essa família. A mulher, eu falo que ela é como se fosse um termostato. Se ela tá bem, a casa fica bem. Se ela tá mal, se ela tá triste, aquilo vai interromper o fluxo, né, dela de fluir em amor, porque a mulher é o próprio amor. A mulher é o sagrado. Né? Assim como Deus é o criador, a mulher é o que? Ela cria. Ela gera, né, dentro do seu interior, gera, ela é como se fosse a terra, né? Você falou aí de semente. A mulher, ela é como se fosse terra, que gera aquela semente, não é? Então, os papéis têm que estar muito ordenados. Assim como em Gênesis, fala, né, da criação. Deus é o quê? Organização, é ordem. E quando esses papéis ficam desordenados, a casa fica de cabeça para o ar mesmo. E aí o que acontece? A geração dos filhos, que vai ficar comprometida também, né? Mas muitas vezes é igual você falou, é a família de origem que já veio disfuncional, a família atual, né? Gera esse desorganização também e na geração subsequente, ou seja, 3 gerações afetadas, porque a gente não teve o estado de consciência para corrigir a nossa origem, né, que seriam nossos pais. Você falou de honra, honra a gente sempre vai ter. Porém, a gente não tem que fazer igual eles fizeram. Isso não é ser desrespeitoso, mas é entender a nossa função e nosso papel de responsabilidade. E aqui a palavra de ordem é o quê? A autorresponsabilidade mesmo. Porque nós somos responsáveis por quem nós somos e por quem nós vamos gerar. Como você falou na parte de educação, né? E a mulher tem um papel importantíssimo nisso, Rodrigo, que é essa parte educacional. Quando eu falo assim, não quer dizer que o homem não possa ensinar, mas essa parte é um valor da mulher. Se a mulher ela vai ficar com os filhos, ela vai ensinar os filhos. A mulher educa os filhos. O pai faz o quê? Ele vai ser a referência
de disciplina. E falando em disciplina, meu marido, ele dá aula sobre isso. Porque é uma pessoa que é um exemplo para mim, sabe? De disciplina. Eu falo que nossos filhos vão estar muito bem servidos. Se hoje ele já abençoa pessoas, né? Em relação a isso, como você falou, como um pai espiritual, eu falo que na nossa geração ele vai ser referência para eles também. Uau, também compartilho aí, aprendo muito com o Everton. É meu professor de disciplina mesmo. Também. E todos os dias, né? Até mesmo eu posto aqui, não todos os dias, mas eu tenho postado, né, sobre a disciplina do corpo e eu sempre conecto com ele sobre essa questão, né? É interessante, é preciso ter disciplina, né? Para ser uma boa esposa, para ser um bom marido, para ser um bom filho. É uma escolha diária, né? E hoje eu queria falar um pouco também, você falou sobre a família. Mas existe algo que ele fez nessa família real que eu queria trazer reflexão sobre, antes da família, falar sobre nós, sobre o eu, sobre a Ciana, sobre o Everton, de forma individual, que é algo que reflete diretamente. Acho interessante você trazer, né, essa reflexão do pai, né, da mãe, a conselheira, aquela que ensina, aquela que abraça, e do filho, né? E há uma distorção. Se a gente não entende a nossa paternidade celestial, só não entende o Espírito Santo, não entende o exemplo que Jesus Cristo veio ser para nós, nós refletimos isso na criação familiar. Ou seja, se eu não entendo a minha família real, a minha origem, e aquilo que ele fez em mim, que foi revelado lá em Gênesis 1:26, ele disse: façamos o homem e a mulher, a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele diz façamos. Façamos não é um, eram três. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E entendendo que nós somos feitos à imagem e semelhança, e ali falam de três esferas, né? Onde cada um representa uma atribuição. Se a gente parar para pensar, se ele é o Deus Pai, se ele é o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, ele também nos fez um ser triuno. Ali fala da trindade, da tríade, nós também somos três. Assim como ele é três, nós somos três, que ele nos fez a imagem e a semelhança dele. E esse reflexo dele, ele não é só em nós, ele é na família. E onde houver uma distorção, ela vai refletir, ela vai ecoar, ela vai ressoar adiante. E isso causa um caos familiar, porque logo após ele dizer que nós somos a imagem e semelhança dele, mesmo Gênesis 1, ele disse que era para nós multiplicarmos. Ali falava sobre família. Ele fez o homem e a mulher. Ele fez um projeto dele, ou seja, ele já executou e a parte dele. E agora está em nossa missão, está em nossa atribuição fazer essa multiplicação. No sexto dia ele fez algo exponencial. Era o sexto ciclo. Exponencialidade. Ele pegou toda a essência dele e falou: façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem e a mulher foram feitos. Algo exponencial sempre vai conectar com algo que multiplica sozinho. Ou seja, ele fez homem e mulher. Então diz, multiplique. E esse multiplicar é em número de filhos, mas também em multiplicar em sabedoria. E se a gente não multiplicar a sabedoria junto ao número, há um problema. E se não multiplicamos, né, em nada, né, ou seja, em número e nem em sabedoria, há algo que está retido. E o reter é sempre algo improdutivo, né? Um rio que flui, que não há retenção de água, ele tem vida, ele tem peixes, ele tem oxigênio, ele tem vegetação. Agora, um rio que é retido, ele começa a perder a vida, ele vira um lago, ele vira uma água retida, e aquela água, se ela não for oxigenada, passa a não se ter vida. Então,
Analisando, né, a questão do rio e um lago, ou seja, nós fomos feitos para estar em movimento, na multiplicação. Observe que todas as coisas que ele fez são naturais. Tudo que é natural se movimenta, né? Ele fez, nós somos naturais e o que está em movimento pleno, ou seja, é natural. Só que nós temos a liberdade de paralisar ou se mover. Observe que tudo que é natural, seja a terra, seja a água, seja uma planta, seja um animal, seja qualquer coisa, ele está em movimento. Pode até parecer que está parado, mas uma árvore está em crescimento. E ele está numa terra que gira. E às vezes nós paralisamos por circunstâncias ou uma distorção de não entendermos a nossa origem. Nós paralisamos de tal forma, diante de decepções, diante de adversidades, diante de dificuldade, e não queremos multiplicar aquilo que é bom, que está em nós. Porque realmente talvez não conseguimos ver nada de bom. Eu conheço casais que não querem ter filhos, porque acham uma dificuldade enorme, né? Ou seja, colocar um filho nesse mundo do jeito que está. E numa oportunidade eu perguntei para um deles, né? Será que vocês são tão ruins que não querem multiplicar aquilo que está dentro de vocês, toda essa essência? E ninguém se vê tão ruim assim. Mas há o medo de se contaminar ou de contaminar aquele que vai vir, né, a próxima geração, o medo de não dar conta de cumprir com os compromissos financeiros aí diante da criação, diante do treinamento familiar, né? Existe algo que nos tenta paralisar. Esse medo, na palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse medo muitas vezes tem paralisado famílias. Mas tem paralisado, antes de famílias, paralisado vidas que nem querem casar, por não entender quem é, de onde veio. Mas existe um Deus que nos fez com esse propósito. Se nós olharmos para Ele e desconsiderarmos as coisas desse mundo, não estou falando para ignorá-las, mas por um instante olhar para cima, olhar para Ele, olhar para de onde viemos e qual a missão que temos aqui nessa terra. E conectarmos com essa fonte que vai nos dar clareza. De fato, quem é Ele para nós? E a atribuição que Ele trouxe-nos diante da Trindade instalada em nós. Ou seja, nós podemos dizer que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Refletindo em nós, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos um ser triuno. E se a gente olhar, cada esfera, ela reflete em nossas vidas. E por refletir, é preciso que a gente busque o conhecimento. Ou seja, na palavra fala que a verdade nos liberta, né? Quando você passa a ser conhecedor da verdade, a gente é liberto. A gente liberta de quê? Do medo, daquilo que nos paralisou, daquilo que nos fez desistir da família. Então é por isso que a gente precisa de quê? De buscar conhecimento, de conectar com pessoas diferentes, de ler a palavra. E na palavra fala sobre corpo, alma e espírito. Espírito Santo, Jesus e Deus Pai. Eu não sei como foi a sua criação, mas talvez você teve um pai que ele não refletia a glória de Deus. E por não entender, ele não entender e ter entregue isso a você, na sua criação, você não consegue conectar com ele. Eu não sei como foi a sua mãe. E talvez ela não foi aquela mulher que trouxe a doçura do Espírito Santo. E assim você não consegue entender o Espírito Santo. E quando há essa distorção dentro da família, há uma distorção da nossa verdadeira identidade. Como a Tiziana disse, o teu pai e a tua mãe representam uma parte da Trindade. E você é a outra parte. Você é fruto das sementes que ele semeou em você. Em que, em maioria, né, das famílias, há essa distorção.
Por que que hoje nós passamos por situações as quais muitos não querem ter família, não querem nem relacionar com o sexo oposto? Será que isso não é um fruto de uma semente do passado? Onde nós podemos olhar para a maioria dos pais homens, que conferem o mesmo comportamento, né? Talvez de um machismo excessivo, uma autoridade direcionada ao filho, à filha e à esposa de uma forma que não confere com honra, com amor, com respeito. Eu tive estudando hoje aqui e vi que existem muitos estudos que se falam sobre a mãe, sobre a amamentação, sobre as pessoas entenderem a importância da mãe presente. E quando há ausência dela, os problemas que causam. Tem muitos estudos que falam sobre isso. E falar sobre pais, existem muito poucos. Quando se fala da relação de pai para filho, foi começado, ou seja, começou a se estudar isso nos anos 70 para cá. Ou seja, é muito mais recente. Estudo a influência de um pai que é amigo do filho, a importância que existe num pai ler com o filho, ensinar ao filho, instruir ao filho desde criança. E podemos observar que existem compromissos financeiros, né, que a gente tem que honrar a família. E culturalmente, o pai é rotulado como apenas provedor financeiro, aquele que vai para fora, aquele que joga toda a responsabilidade de educar para a mãe, que só a mãe é a que ensina. E quando aconteceu o casamento, houve o quê? Uma união, onde transformou em unidade, onde há um só corpo. Então, mesmo que há atribuições diretas, é um só corpo. E é comprovado hoje que os filhos que receberam essa amizade do pai, em que o pai lia, em que o pai ia na escola, em que o pai era mais participativo com o filho homem, por exemplo, ele teve um equilíbrio de hormônios masculinos de uma forma mais eficaz. Onde o filho, ele espelhava mais no pai do que na mãe. E entendia de forma diferente do que aqueles que eram só instruídos pela mãe. Então tem uma importância na educação do pai para o filho, tanto quanto da mãe. E quando falta um, falta o quê? Falta uma parte da identidade da criança. É como receber só a presença de Deus Pai e não receber o Espírito Santo. Ou só receber a doçura do Espírito Santo e não receber a direção de Deus Pai. Então, quando a gente fala que nós somos a imagem e semelhança dele, nós somos um ser triunos e precisamos receber essa instrução. Precisamos de um pai e precisamos de uma mãe. E que se nós, como família, não tivermos essa instrução, como eu vejo que a maioria, né, dessa geração não recebeu, eu preciso de quê? De conectar com ele, buscar uma ressignificação, entender o que é a figura paterna, o que é a figura da mãe, para que eu seja um bom filho. O bom filho, ele é revelado diante da honra, de honrar pai, honrar mãe. E eu queria te fazer uma pergunta, Tiziana. O que é honrar pai? O que é honrar mãe? Mas antes da pergunta, eu queria convidar você que tem família e que deseja que haja mais famílias que honrem os filhos, compartilhar com pelo menos 5 pessoas aí, mandar um aviãozinho, porque eu acho que tem muitas famílias nesse Brasil que precisam escutar o que é honrar pai e mãe, o que é honrar a família. Para mandar mais para 5 pessoas aí.
É isso. E a gente, né, você comentou sobre o ser humano, né? Quando a gente fala ser humano, Rodrigo, o ser tem essa característica, né, de ser triuno. São três esferas: corpo, alma e espírito. Então, o espírito, eu preciso fazer essa conexão, né, com o Pai, a parte espiritual, a questão da mentalidade, entender quem eu sou, quem são os meus papéis, né, os papéis que eu posso desenvolver e aplicar aquilo no corpo. E quando você diz honrar pai e mãe, eu, por exemplo, eu sou metade meu pai, metade minha mãe. E assim eu sou o quê? Inteira. Inteira com os dois dentro de mim. E um papel não substitui o outro. Né? Você falou em famílias disfuncionais, quando tem ausência de um ou de outro, pai ou da mãe. Se falta o pai, a mãe não vai conseguir suprir. E vice-versa, né? Se faltar a mãe, o pai também não supre. Porque são papéis diferentes. Então, é o que você comentou, a gente tem que ir na fonte, né? Buscar a provisão do alto. Porque aqui na Terra já foi falho, então a gente precisa buscar essa conexão, né, com o Senhor mesmo, para Ele nos dar discernimento e preencher com aquele vazio que a gente enxerga em nós, por causa dessas ausências. É mais fácil a pessoa ela ter a ausência do pai do que a mãe, porque a mãe é quem gera. Ela pode ter ausência paterna, né? Por alguns eventos isolados, mas a mãe que gerou, a mãe está ali, na maioria das vezes, né? Ela pode ocupar um papel disfuncional dentro da casa, dentro do lar, mas ela foi quem gerou, então provavelmente ela está mais próxima desse filho. Só que falta o quê? O papel masculino, principalmente como filho homem, porque a mãe ela não vai ensinar esse menino a ser mulher. Ela vai ensinar esse menino a ser filho. E esse filho, ele iria aprender a ser homem com o pai. E ele não tendo pai, ele vai o quê? Precisar buscar uma referência externa de homem para exercer os seus papéis, né, no gênero masculino. E você comentou sobre a honra, né? Essa honra é aceitar os nossos pais como eles são. É aceitar o que eles receberam, né, dos seus pais, dos antecedentes. Não fazer julgamentos e cuidar com aquilo que a gente recebeu, pensando que eles deram o melhor deles para nós. E cabe a nós o quê? Aceitar. E se existe algo que for insuficiente para mim, eu preciso entender que eles deram o máximo que eles puderam dar. E aí eu posso fazer uma autorresponsabilidade mesmo de gerar filhos melhores com aquilo que eu, de repente, não recebi dos meus. Agora, você comentou também sobre os pais, né, que às vezes são ausentes, mas muitas vezes os pais presentes, eles não conseguem ir na necessidade desse, ou às vezes os próprios filhos não se sentem amados por esse pai. A gente usa muito, né, a questão do livro As 5 Linguagens do Amor, e nesse livro a gente pode perceber as linguagens, né, que cada um se sente amado, enche seu tanque de amor de acordo com o comportamento desses pais, ou seja, qualquer outra função que ele ocupa. Às vezes os pais estão dedicando a esse filho, só que esse filho não está se sentindo amado porque a linguagem ela não é a que identifica para essa criança, por exemplo, se foi início, né, de aprendizagem, de desenvolvimento. Então é preciso a gente ter consciência. Eu falo que é sair do inconsciente para o consciente, para que a gente seja instrumentos maiores, né, para essas famílias.
tanto nas nossas, né, quanto as externas aí. A gente que pensa em trabalhar com isso, que já trabalha com isso, né, Rodrigo? A gente que tem essa causa como uma causa do reino mesmo, onde a gente vê a necessidade de levar a instrução nessa área. Então, é uma responsabilidade que a gente está assumindo aqui agora, né? Um compromisso público em trazer a consciência para essas pessoas que ainda não buscaram essa luz, não têm consciência disso nas suas casas, para que essas casas se tornem um lar. Porque eu posso ter uma casa, mas eu não tenho um lar, não é? E a mulher, ela tem um papel fundamental nisso, porque a mulher, ela transforma tudo aquilo que ela coloca à mão. A mulher, ela transforma uma mesa, ela cuida de um filho, ela coloca a mão na cozinha, no banquete, não é? Ela chama toda a família para a mesa e aquilo ali tem os olhos nos olhos, né? Um momento de um cuidado, de enxergar os filhos ali, tá na mesmo nível de olhar, né? Todo mundo ali no mesmo posicionamento, né? Sentar um alto, sentar um baixo, sentar um lá, um momento onde Deus está presente ali e cada um também com o coração aberto, né? A mesa não é lugar de discussão, não é lugar de falar um assunto muito importante, vamos falar assim, porque a mesa ela tem que trazer um momento especial, porque senão eu vou associar a mesa a um ambiente de crucificação, né? Por exemplo, a mãe que chama a atenção do filho à mesa. Por que muitos relatam? Ah, meu filho não quer sentar à mesa, ele está no quarto, ele está jogando videogame. Porque quando está à mesa, a mãe chama a atenção desse filho. Então, ele vai querer ficar naquela situação de exposição. Então, a gente tem que, né, a mulher, cada um tem que estar muito atento a essas percepções. E a família mostra o tempo todo, né, dá sinais para ela. E o pai, como um sacerdote, né, brindando essa família, cobrindo essa família, levando essa família para uma melhor direção. Porque o pai, ele dá essa direção. A mãe, ela influencia com mansidão, ela mostra detalhes que o homem, né, não está percebendo, porque ela é mais emoção e o homem é mais razão. Então, a mulher ela é auxiliadora. De certa forma, é opositora. Ela mostra aquele lado que o homem está vendo. E os dois, né, se complementam como uma engrenagem. E ambos têm que ter sabedoria nesse acordo, né? Essa comunicação assertiva, porque às vezes com agressividade, tanto de um lado quanto de outro, essa informação ela é interrompida. E aí quem sofre? A família em geral. Porque às vezes tem um ego, às vezes tem um orgulho que não deixa essa família prosperar da melhor forma. Excelente. Então, cada um tem um papel, né, importantíssimo, fundamental. E essa dança, né, eu falo, é uma dança, né? Não tem como dois levar cada um para uma direção. Tem que ter essa dança perfeita, né? Conduzida, no caso, pelo sacerdote. A mulher, eu falo que em muitos aconselhamentos, né, que a gente vê, sempre tem um desarranjo, né, de ordem, papéis, e essa família ela vai sofrer consequências por causa disso. Então, é fundamental a gente ter a ordem. Assim como, né, na criação a gente comentou, Deus é perfeito, né? Ele cria uma coisa de cada vez, e nós temos que fazer da mesma forma, né? Aprender com ele, como ele já deixou o modelo para nós, ocupando esses espaços de maior relevância e cobrindo esses espaços para que outras pessoas, né, não entrem nesse espaço vazio. Porque se eu não ocupo, né, outra pessoa vai ocupar. Por isso a gente vê hoje muitos homens passivos e mulheres masculinizadas, né, viris.
Pelo contrário, é o que é o feminino, né? Interessante, né? Ou seja, se você não toma posse do seu papel, alguém vai buscar preencher e assim gera um problema, né? E algo me faz te perguntar, falando sobre honra, né? Quem foi o fundador da família? Quem fundou a família? Nosso pai, né? Nosso Nosso pai, né? pai te amou. Então, se ele fundou, tem um propósito. Eu preciso de honrar esse propósito, para que a minha família também seja honrada. Pensa que a honra, ela quando ela vem absoluta, né, de cima para baixo, né, ou seja, você honra as pessoas acima, né, ou seja, quem foi fonte a gente honra, né. E a gente falou sobre honrar pai e mãe. E eu queria pedir a você, comente aqui, o que é para você honrar pai e mãe? Comente aqui, coloca nos comentários aí o que é honrar pai e mãe. E refletindo sobre o Criador, se ele criou, se ele fundou a família, existe um propósito agora para me honrar. Eu preciso de aceitar. Aceitar aquilo que ele revelou sobre mim. E a gente fala que para honrar, né? Eles falam assim de honrar pai e mãe, existe muita dificuldade. Talvez até por não entender o que é honrar. Honrar pai, honrar mãe. Tem uma promessa, né? É um mandamento com promessa. Honrar pai e mãe. Aumenta o quê? Os nossos dias aqui nessa terra. Eu posso te garantir que na palavra vai trazer também a prosperidade diante disso. Um crescimento. Então, nos permite crescer aqui nessa terra. E honrar pai e mãe, né? Tem a Samantha trouxe aqui bem legal, pra você ver. Honrar pai e mãe é respeitá-los e amá-los dentro daquilo que eles escolhem. É orar e interceder por eles em oração, suplicando um coração ensinável. É quando amamos incondicionalmente e cuidar deles. Interessante, né? Respeitá-los, amá-los, né? Dentro daquilo que eles escolhem. E me faz a gente pensar. Honrar a Deus. Como honrar a Deus? Vamos pensar. Por acaso, em algum momento, você escolheu mudar Deus? Ou não aceitar o que Ele colocou diante de você? Vamos falar assim, Ele determinou que o dia tem 24 horas, você quer aumentar as horas do dia. Você quer mudar o algoritmo que Ele tem aqui nessa terra conosco. Quer mudar o que Ele é. É possível mudar Deus? Nem se você quiser, né? Você não vai conseguir. A gente pode fazer, Rodrigo, uma analogia, né, com essa questão da honra, como se fosse uma cachoeira. A fonte é a cachoeira. E eu como se fosse um rio. Então, essa cachoeira, né, que a fonte, ela tá jorrando em mim. Não tem nada, né, que eu possa fazer como um rio para chegar, para jogar água para cima. Não tem como. Eu só tenho que receber essa fonte que é inesgotável. É uma aceitação, né, de estar ali na presença dele, só agradecendo. E se a gente a graça dela, né? Então não tem o que a gente possa fazer para mudar, né? Inverter essa cachoeira sendo o rio, não vai nem fazer cosquinha. A gente sabe que a fonte é só. E o que a gente faz é só o quê? Receber. É só aceitar aquilo que ele já nos deu, aquilo que ele já colocou em nós. Não tem como ser diferente. É só agradecer mesmo. Então, honrar é aceitar, né? Aceitar aquilo que a gente está recebendo de uma fonte superior. Então, honrar a Deus parece ser simples, né? Fácil. Aceitamos e pronto. Só que Ele é perfeito, Ele é o Criador, Ele é quem te fez, Ele que colocou a essência dele em você. Então, parece ser um pouco mais simples honrar, aceitar. E agora, os seus pais, sua mãe
o seu pai, que também são filhos dele? Será que de fato a gente consegue aceitar eles como eles são? Receber tudo aquilo que ele nos deu em instrução, em sustento, em direção aqui nessa vida, de forma grata, sem querer mudar eles? Observe, Deus não tem como mudar, nem se você quiser. Agora, tua mãe e teu pai, é possível que eu possa mudar eles? Talvez é possível você tentar. E se eu tentar mudar meu pai e a minha mãe, eu entro no quê? Num processo de desonra. Porque honrar a ele é não mexer com ele, é aceitar tudo que ele deu. Só que ele é o quê? O Santíssimo. Ele é perfeito. Ele nos deu tudo aquilo que a gente precisa. E nos deu uma direção aqui nessa terra. E uma das direções é a família. Só que quando os nossos pais, vamos falar assim, eu quero falar deles, mas você, como pai e como mãe, não conecta com ele para saber de fato quem é você, é natural que você vai pegar uma identidade de alguém aqui nessa terra, uma identidade desse mundo, e vai o quê? Ser um exemplo ensinando os que estão abaixo. Então percebe-se que eu posso receber uma água suja de um rio que estiver acima. A água limpa da fonte inesgotável é de Deus. Mas eu posso receber uma água contaminada. Vamos falar aqui, nós temos aqui na nossa região, temos um rio que está contaminado por um desastre lá de Mariana. Ou seja, há uma contaminação. É o Rio Doce que passa aqui próximo. E aqui próximo tem o Rio Corrente, que não teve desastre acima. A fonte continua limpa, né? Não teve algo que contaminou esse rio de tal forma quanto o Rio Doce. E esse rio corrente, ele deságua no Rio Doce. É possível que esse rio doce contamine o rio acima, que é o rio corrente? Você deu o exemplo da cachoeira, da fonte inesgotável, né? Eu trouxe para o rio abaixo para falar de pai e de mãe, né? Porque a fonte vem de cima. Agora, vamos falar de rio aqui nessa terra, a gente vai falar de pessoas que estão mais próximas. É possível que nesse rio que deságua, vamos colocar, você é o Rio Doce. Ou melhor, deixa eu virar o chat aqui. Desfrute aqui, vamos virar essa página aqui. Poder virar a página de desfrute, né? Onde grafia. Mas vamos falar. Aqui vem um rio. Esse rio é você. Você é esse rio. E aqui vem pai, pais, pai e mãe. Observe, você é esse aqui. Tem uma fonte inesgotável acima, né? E aqui tem pai e mãe que são fontes nas nossas vidas. Esse rio, nesse sentido, e aqui ele vai desaguar aqui em outros rios. Vamos falar assim aqui, ó. Aqui são os filhos. Dá para ver? Deixa eu ajustar essa câmera aqui. Se eu recebo aqui, você está aqui conectado com a fonte e de repente você aqui recebeu pais ensinamentos e tudo aquilo que eles transbordaram na sua vida é o melhor que eles tinham. É tudo que eles tinham. Percebe? Não sei se você é pai ou se é mãe, hein? Já é pai ou mãe. Mas observe, talvez você ainda não seja, mas observe alguém que é pai e alguém que é mãe. Vai dar sempre o melhor para o filho. Até aquilo que não pode. Às vezes está apertado financeiramente, mas ainda assim quer abençoar o filho. Quer cuidar dele da melhor forma. Então ele sempre vai dar o melhor. O teu pai, a tua mãe, quem te criou? Criou com o melhor que ele tinha. Em sabedoria, em instrução, em tudo. É o melhor que ele tinha. Ele não é Deus. Ele não é o Espírito Santo. E foi o que ele recebeu. Sabe o que a gente já recebeu dos nossos pais? Se nós temos que ser gratos por isso?
eles nos deram o melhor, que foi a vida. Uau, E é suficiente, não precisa de mais nada. uau. A Nos deram, vida. independente do que eles fizerem, já basta. Uau. Claro, né? Deus sonhou conosco antes deles, mas eles foram o sacrifício mesmo, né? O corpo da mulher, por exemplo, a mulher gera, ela se anula, né, fisicamente para gerar um outro corpo. Ela aí tem a celulite, tem aí até algumas doenças, diabetes, né, que pode ocasionar a própria dor de parto, né? Todos os problemas aí em 9 meses, o cansaço, a coluna, as noites mal dormidas. É um sacrifício. Eu falo que a mulher é o sagrado porque, assim como, né, Deus mesmo enviou seu filho, a mulher ela gera, ela tem esse processo aí de 9 meses, onde ela é responsável, né, por gerar esse filho durante 9 meses e sofrer as consequências no próprio corpo. Então, independente, né, de como forem esses pais, cabe a nós em gratidão honrar a vida deles, porque é a vida, é por eles, né, que nós estamos aqui. E isso basta. É que nós queremos fazer mais, né, por isso. Como eu falei, a palavra de ordem é o quê? Autorresponsabilidade. O que eu posso fazer, né? Para a minha geração, eu vou querer fazer. Mas que sejamos gratos, né? O tempo inteiro diante deles. Uau. Excelente. Ou seja, recebemos o melhor dele, recebemos a vida. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E houve uma dor, né? Ah, Houve não, algo de sacrifício para que você venha na vida. Esteja aqui. exatamente. É sem julgamento, né? A gente quer mostrar e potencializar o melhor que a gente tem, né, de nós. Mas a gente também quer mostrar, né, essas origens, honrar, mostrar esses princípios e trazer mesmo a memória, né? Aquilo que a gente tem que honrar de verdade. A gente está em busca de conhecimento, de novas experiências, de trazer o melhor de nós, né? De potencializar quem nós somos, de instruir a nós, né? Buscar essa luz, essa consciência, instruir pessoas. Mas a gente tem que dar honra a quem tem honra, Sim, reconhecer, né, como maior. Né? Os nossos pais sempre vão ser maiores do que nós. sim. Reconhecendo isso, né? Que é uma fonte. E nós falamos sobre honra de aceitar, né? Mas eu queria trazer outra visão aqui que agrega a questão de honra. Nós recebemos tudo dos nossos pais e esse rio aqui que está abaixo, ele não consegue interferir nesse aqui, né? Ou seja, eu só aceito. Eu aceito da fonte inesgotável do céu, eu aceito deles. E aqui eu venho num processo de quê? De ressignificação, de purificação, de discernir o que é bom, o que é ruim. E sim ser uma versão melhorada deles. Para que o quê? Você, todos nós tenhamos o quê? Filhos melhores. Uhum. Ou seja, nós estamos falando de quê? De 3 famílias aqui. A família dos nossos pais, que éramos filhos. A nossa família, que somos pais. Ou seja, marido e mulher e filhos. E a família que a gente projeta. A projeção é na criação, é no treinamento dos filhos. E como que eu consigo honrar os meus pais, além de apenas receber? Imagine você, um rio limpo, melhor do que o deles, mais produtivo, com maior número de vegetações e peixes. Nós falamos de vegetação e peixe, a gente fala de resultados. Olha que interessante. Esse rio, ele é tão próspero, de tal forma que ele tem o quê? Ele tem filhos, ele tem resultados. O que determina um rio ser próspero e ter resultados? Maior número de quê? De peixes. Porque se tem água em abundância, tem peixes. Então, peixe é além da água. E o que acontece na época da Piracema? Eu não sei se você sabe. Os Eles peixes sobem para a fonte. e sobem para a fonte.
que são esses peixes? São os resultados. Talvez você que está assistindo já é pai, talvez seja até avô. Quando você vê os seus filhos, os seus netos tendo resultados na vida, casando, prosperando, gerando e treinando filhos, não é uma situação que eu vejo muitos se orgulham. Eu ainda não sou pai, mas eu lido com pessoas que têm prazer de mostrar assim, nossa, meu filho formou, meu filho casou, ele está morando em tal cidade. Consegue ver que há uma honra que alegra os pais, que alegra a fonte, é representada por esses peixes que sobem. Mediante o quê? Um rio que flui. Ele não só flui, mas ele purifica, ele escolhe, ele discerne o que fazer, o que abraçar e o que deixar. Ou seja, pega as coisas boas dos teus pais e filtra. Abrace elas, multiplique aquilo que é bom e deixe as coisas ruins embora. Deixa embora, deixa ir para o mar. Mas faça com que os rios que estão abaixo, esse projeto familiar, que é a família dos teus filhos, e que você tem uma responsabilidade de treiná-los para que eles tenham sabedoria em constituir a família. Nós estamos falando exatamente de um caos dessas três famílias. Onde a treta, muitas vezes, está o quê? Muitas vezes não, a maioria das vezes está na forma que a gente recebe. Porque eles não buscaram na fonte a sabedoria. E assim, nós não procuramos a ressignificação e o entendimento da família real. A origem, de onde viemos. A família real era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E se a gente não buscar isso na fonte, não entender o que é honra, vamos viver uma vida sem honra e sem ser honrado. Pensa, se não honramos, não vamos ser honrados. Como que não honramos ninguém e queremos ser honrados? Queremos ser, talvez, reconhecidos como um bom pai, uma boa mãe. Reconhecidos como alguém que teve sabedoria em instruir uma família. Dias atrás, eu estava com vocês e eu pude falar com a mãe e o pai do Everton. Parabéns pela linda família. Não é toda família que tem esse privilégio de se reunir em um momento, se conectar e desfrutar de um almoço, de estar ali em unidade, sem discussão. Eu conheço várias famílias que não conseguem reunir no Natal. Porque quando junta, tem confusão e desordem. Esse é o nosso desejo, que tenhamos famílias mais unidas. E Samanta trouxe aqui, né, ressignificar alguns ensinamentos que tivemos, aprender e refazer algumas rotas. Ser gratos por tudo o que recebemos. Nossos pais, bons, entregaram o melhor. E hoje, por termos conhecimento, entregaremos um pouco melhor aos nossos filhos. Isso aí, parabéns, excelente. Excelente. Isso nos faz refletir. Será que estamos sendo um bom pai, uma boa mãe? Eu estou falando de você, mesmo que seja solteiro ou solteira. O que você está ensinando para as pessoas que estão ao seu redor? Que exemplo que você está sendo? Porque tem gente te olhando, tem gente te observando e você nem sabe. E se você de fato for um exemplo, for alguém que é fonte para alguém, e fonte com bons comportamentos, com bons princípios, né, de se inclinar para uma família e não buscar desconectar daquilo que destrói a família. De contenda, de mentiras, de tudo aquilo que não confere com a família real.
pois todas as outras coisas que não conferem, elas são contra a família. Porque ele é um projeto na criação. E ele fundou isso. Para que nós aceitamos isso e assim multiplicamos e assim honramos aqueles que vêm abaixo, pois existe algo que é chamado como herança do Senhor, que são os filhos. Qual a herança que nós estamos deixando aqui? Qual o legado que estamos deixando? E isso é ciclo, né, Rodrigo? Comentou aí dos 7 ciclos, né? Fala dos setênios, né? Esses setênios, ele é da criação divina. E o último ano, né, o sétimo, é o desfrute. E vem de acordo com essa criação, né, que você fez aí na lousa. Os avós vendo os netos, né, sendo honrados por esses filhos que deram frutos, né? E isso realmente é uma honra. Isso vai se perpetuar a geração. E como você começou, e a gente, né, partindo aí para o final, e você fala de semente, por que que quando a gente vai, né, fazer a descrição da nossa família, a gente faz por uma árvore genealógica, colocando, né, desde os tataravós, os avós, os pais, os filhos, e vem os descendentes, né, as ramificações dessa árvore, né, que foi uma boa semente, que prosperou, né, multiplicou, frutificou e está ali, né, servindo as novas gerações, né, assim como elas aceitaram o projeto de Deus mesmo, né, que é multiplicar, né, dar fruto, subjugar a terra, e é Deus tem para nós. O propósito de maior relevância é esse da família. E onde cada um ocupa, né, o seu papel dentro desse lar. Para que o nome dele seja glorificado, porque foi ele quem desenhou todo esse projeto e cabe nós apenas aceitar da forma que ele sonhou para nós, com os devidos papéis, sem influências externas aí, né, e distorções de papéis, né, que o mundo vem pregando, né, para nós atualmente. Desconstruir do mundo e aceitar o nosso projeto original, né? E passando a bola aí para você, fala do seu projeto. E inicializamos um projeto aqui, um projeto na família real, onde estaremos aqui todas as terças-feiras, um projeto de lives. Vamos ter um convidado surpresa para a próxima terça-feira, para que a gente possa multiplicar essa essência na paternidade celestial, a essência familiar, a essência da família real. E se essa live fez sentido para você, da sua família, essa live vai ficar salva. E você pode compartilhar ela com alguém que você ama, que você deseja que a família seja reestruturada ou que tenha, assim, um desejo de construir uma família. Que esse desejo do Pai seja renovado em cada coração, para que tenhamos uma mudança na história dessa nação e desse mundo diante da família. E a Samantha escreveu aí, precisamos assumir os nossos papéis e defender as nossas famílias. Essa é a bandeira, Samantha. E para os solteiros, como eu, nos preparamos todos os dias para recebermos o nosso maior ministério. É isso mesmo. Em Provérbios fala, né? A sua mente foi, né? O seu corpo vai. E, né, quem ainda é solteiro, recebendo aqui as instruções para que o seu papel, né, de auxiliadora, no caso, né, Samantha, esteja em consciência, né, com clareza do papel mais importante. Né? E sobre esse projeto do Rodrigo, a gente defende essa causa também, eu, minha casa. Então, eu acredito que vai ser muito importante, porque hoje mesmo eu estava aconselhando uma pessoa que está em processo de separação mesmo, né? E vem de bastante tempo isso, porque nunca é imediato. E a relação, ela dá sinais, né? E cabe a nós
ter essa conexão, né, com o pai mesmo e ver onde a gente pode melhorar, né, para que a água não entorne, né, vamos falar assim. Porque existem problemas, mas os problemas são resolvidos, eles podem ser resolvidos. E se é um projeto de Deus, não existe plano B. O plano B é fazer o A dar certo. Aquele projeto original, né, que é o plano A de amor, né, o projeto inicial, não tem como desistir. Ele só deve ser preservado, cuidado e amado, né, ambos os papéis. E se alguém está, né, em uma situação parecida, se tem dificuldade, manda mensagem para nós no privado, fique à vontade para conversar, pedir conselho. Se tem alguma dúvida, se tem dificuldade em algum papel, sendo pai, sendo mãe, sendo esposa, sendo esposo, quer esclarecer. Eu falo que relacionamento tem que ter uma terceira pessoa para ajudar, porque é muito ego, é muito orgulho envolvido, né? E às vezes as pessoas envolvidas elas não conseguem ver que o erro, onde está o erro delas. E levando aqui um versículo que eu queria falar em Eclesiastes 4:12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, marido e mulher, né? Eles são dois, a terceira pessoa, quem é? É o Senhor. E se eu tenho problema com o meu marido, eu seguro na mão do meu pai. E o que acontece? São 2 contra 1. Então, a relação vai ficar mais fácil, não vai? Então, se eu tenho o Senhor, né, na minha relação, quanto mais eu aproximo dele, mais ele vai me dar sabedoria para eu conduzir e fortalecer esse meu lar, essa união. Porque o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E é ele que intercede por nós. Excelente. Ele que intercede, né? A gente precisa de sempre do próximo. Não tem como levar uma vida sozinho, não tem como se isolar e construir uma família e viver a vida plena com ele, né? Então, terça-feira que vem teremos mais sobre família. Se isso fez sentido na sua vida, a gente te aguarda às 8 horas da próxima terça-feira para a gente Faz bater um um papo. print. Vamos fazer o print aqui, então. Gente, então a live vai ficar salva e vamos fazer um post agora e comenta lá o que fez sentido para você dentro da sua família. Se é sobre honra, se é sobre unidade com ele, se é sobre entender o que é a função de cada um dentro da família, do pai, da mãe, e o que é ser um bom filho. E esse comentário a gente vai estar respondendo e talvez seja o próximo tema da próxima live. Beijo no coração de todos. Tiana, obrigado pelo convite, querida. Você representa uma figura do Espírito Santo, uma mãe, uma fonte da minha vida. Eu sou muito grato à sua vida, à vida do Everton também, que representa uma fonte que me traz conselhos e que, como você diz, a gente precisa do próximo. Amém. Obrigada. Nos ajudar a quebrar aquilo que o coração está duro. Um beijo. Um beijo a todos que estiveram aqui conosco. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.